Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, pelas graças de Deus estamos começando a última semana de janeiro, olha só, última semana do primeiro mês deste ano de 2022, não é? O tema do programa é: não perca a confiança em Jesus, não perca. O Cristo Jesus, ele se fez carne com o único propósito: dar uma direção à humanidade, ser uma referência de como devemos agir diante de toda e qualquer dificuldade a qual nós enfrentamos. É importante que vemos Jesus não como um líder religioso. É importante que tenhamos o Cristo como referência para tudo quanto nós fazemos. Eu quero ser um bom pai. Por que não nos referenciar em Jesus? Eu quero ser um bom profissional. Por que não se referenciar em Jesus? Eu quero ser... Enfim, o que você desejar ser. Porque o Cristo veio ao mundo para ser o caminho, a verdade e a vida. E olha, gente, essas palavras não são de nenhum beato ou fanático. Porque, infelizmente, é triste até esse fato. Toda vez que se fala em Jesus, acabou. Ai, que fanatismo. Poxa, lá vem mais um fanático. Caramba, a gente vê as pessoas falando de tantas banalidades e ninguém critica nada. Agora, quando você começa a falar em Jesus, você é trouxa, é otário. Perdão das palavras, tá, gente? Perdão. Até uma irmã até nos corrigiu ali. Cuidado as palavras que usam, tal. Mas é só para se tornar mais claro, tá? O esclarecimento, a explicação. Porque infelizmente é assim que as pessoas nos veem quando nós falamos de Jesus. E eu digo mais, há muitos que ficam envergonhados em falar no Cristo abertamente. Eu não consigo entender. E se consideram cristãos. Mas se eu falar vão pensar que eu sou crente. Graças a Deus, eu creio em Deus. Isso é um mérito dos evangélicos. É um mérito para os evangélicos. Toda vez que você fala em Jesus, né, alguém te ouve falar em Jesus, já pensam que você é crente. Olha só, isso é mérito. Mérito que conquistado por aqueles que não têm vergonha de falar no Cristo. E por que nós teríamos? Não temos não é mesmo? Jesus veio ao mundo para ser essa referência. E como? Sou, como dizem os mineiros, busca na Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, que é a passagem do Cristo aqui, não é? Tem lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que na realidade é uma descrição de tudo quanto eles viram e ouviram do Cristo. Então, ali você encontra milhares de lições deixadas pelo Mestre. Então, vamos segui-las. O Mestre, ele nos ensinou uma prece. Ele foi interrogado por aqueles que o acompanhavam: Senhor, nos ensina a falar com Deus. Aí, o sábio dos sábios deste planeta, o Cristo Jesus, ele nos trouxe a prece dominical, que popularmente é conhecida como a prece do Pai Nosso. E essa prece, entre tantas frases, ela diz: seja feito, Senhor, a sua vontade. A vontade de Deus. Seja feito a sua vontade. Quer dizer, nós temos que pedir a Deus, claro, aquilo que desejamos, mas sempre entregar a nossa vida à vontade do Pai, que nos conduz no rumo certo, no caminho certo, como verdadeiramente faz as crianças. Quando o pai ou a mãe, pais no sentido, né, do casal, dos progenitores, pegam na mão da criança, a criança não pergunta: peraí, qual é que é? Vai me levar para onde? Não.
Elas creem, confiam, entregam-se aos pais. Assim devemos fazer totalmente, sem fanatismo. Acreditar que o Pai está a segurar nossa mão, nos conduzindo para aquilo que é necessário nós aprendermos. A criança pega na mão do pai e o pai, vamos para a escola. Por mais que a criança não queira, o pai está ali. Muitos fazem escândalos. Ai, não quero ir não, quero ficar em casa, dormindo, brincando. E o pai firme e leva para a escola. Por quê? Porque ele sabe que é o melhor para ela. Naquele momento pode desagradá-la, mas no futuro vai ser só agradecimento. Não é diferente com o Pai Celestial. Neste momento você pode estar desagradado da sua própria vida, mas a sua vida sendo conduzida por Deus, você vai vencendo e aprendendo, crescendo, evoluindo, conquistando. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Vamos. É necessário não sermos pegos, distraídos e não adentremos ao caminho da hipocrisia. Como dizia o Cristo em sua passagem nesse mundo: Senhor, afaste-me os hipócritas e os fariseus. Fariseus eram aqueles intelectuais da época que diziam muito, falar com Deus, ter um contato com Deus, saber das leis, mas por trás nada daquilo a qual falava se executava. Então Cristo pedia que afastasse a hipocrisia daqueles seres, para que cada um vivesse na verdade das palavras e das ações, como nós nos exemplificamos nestes espíritos que vivem nesta verdade. É assim que desejamos para a nossa vida. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, e que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, vamos ouvir então a espiritualidade. Vamos ouvir o mundo espiritual falando a nós. E hoje, quem é essa intérprete do mundo espiritual é a nossa amiga Cabocla Indaiá. Salve Jesus, fiotada. Este é Cabocla Indaiá. Esta tabaia papai grande. Nunca se perca a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Vós é filho de nosso Senhor. E os filhos de nosso Senhor Jesus não pode deixar que a treva, que as dores, que o sofrimento
seja maior do que a fé que os filhos têm. Dores, lutas, sofrimento, este faz parte do crescimento, da evolução neste plano. Não se prenda a pouca coisa. O sofrimento às vezes parece ser maior do que a sua fé. Mas se vós parar, olhar para o alto com a cumbuca erguida, vós vai ver que vós é forte, que nosso Senhor manda índio, caboclo, preto velho, xamã, cigano, para trabalhar a energia que cada um precisa. Hoje, irmão Bezerra, está fazendo o trabalho de cura em cada um de vós. Não importa se vós estava lá, ou se vai estar, ou se está no outro canto do oceano. Não se importa. Se vós tiver fé, irmão Bezerra manda seus seguidores, seus trabalhadores, para curar e levar as dores de cada um de vós embora. Muitos de hoje cá estão com sentimento de perda muito forte dentro de vós. Perda de um ente querido, perda do trabalhador, perda da estabilidade da família. Mas tenha fé. Aquela fé que nosso Senhor disse para cada um que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. É só isso que meu Senhor precisa para cuidar de cada um de vós. Indaiá não trabalha sozinho. Hoje temos médicos, protetores, caboclos pretos velhos, ciganos, baianos, orixás, todos para cuidar de vós. Se cada um que aqui entrou mantiver a cumbuca ligada em Pai Grande, vai sair fortalecido, porque não se tem dor, não se tem sofrimento que seja maior do que nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Indaiá fizeram macumba, fizeram feitiço para mim, porque nada dá certo. Não, fiote, se apega na sua fé, porque senão vós está acreditando que a energia negativa é mais forte do que a energia de Pai Grande. E muitas das vezes, quanto mais você fala no seu problema, mais vós o alimenta, mais vós o fortalece. Então diga sempre, Senhor, o Senhor conhece a minha luta. O Senhor é Pai Grande, o Senhor sabe tudo o que acontece debaixo do sol e da lua. Fortaleça a minha fé, fortaleça a minha força, mesmo quando eu não acredito mais em mim. Me coloca de pé. Pede para a Mãe Natureza, pede para o seu vento, pede para a água da chuva quando cai, que leva as suas dores, seu sofrimento, suas tristezas embora. Quando o vento passa e sopra seu rosto, pede que ele enxugue suas lágrimas. Quando o sol bater e aquecer seu corpo, peça que ele enxugue e seca todo o sentimento negativo de vós. Aprenda a usar, aprenda a se proteger e aprenda a usar a energia de Pai Grande a seu favor. Não espere que os outros façam por vós. Vós é capaz, vós pode, vós consegue, é só vós querer. Dê um passo de cada vez, uma lua de cada vez, um respiro de cada vez. Assim como vós respira, quando fizer, mentalize o ar de nosso Senhor Jesus Cristo, entrando no seu pulmão, restaurando a sua saúde, restaurando a sua família, restaurando o seu trabalho, aquilo que vós precisar.
Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de Pai grande, aquele Pai que cuida de todos nós, coloque cada um de vós sobre o seu olhar compassivo. E que Nossa Senhora, que nós chamamos de Mãe Maria, abrace cada um de vós. Pare de chorar, fiotada. Agradeça por mais um dia, por mais uma lua. Nesta nova lua que começa, que é o próximo mês, chegue no próximo mês melhores do que estão nesse mês. Chegue no próximo dia melhor do que estão hoje. Creiam que vão conquistar o que veio buscar. Creiam que vão sair mais forte, não porque Indaiá disse, não porque o fio disse, mas porque vós quer, porque vós veio buscar. Acredite que para nosso Senhor Jesus Cristo não existe dores que não passam, não existe tristeza que não se acalma. Mas para isso, coloque sua água, peça a Papai Grande colocar as moléculas de cura em cada um dessas moléculas. Tem aquilo que vós precisa, que vós busca. Este de um tempo para cá, todos nós temos pedido para vós fortalecer sua fé, porque este ninguém tira de vós. É a riqueza mais preciosa que nosso Senhor dá a um filho. É a fé que está dentro do seu peito e ninguém pode tirar. Só vós e Pai grande. Muitos esqueceram do anjo da guarda. Muitos voltaram a pensar no seu anjo da guarda. Fortaleça em oração, que não se tem dificuldade que não possa ser superada. Este que meu Jesus abençoa, protege e guia cada fiote. Alguns que estavam sentados cá, sentiram arrepio, sentiram emoção, sentiram gratidão. Outros pediram, fizeram os seus pedidos. Enquanto os médios se concentravam, todos nós passávamos, um por um, observando a necessidade do corpo físico e do espiritual. 48 horas antes de virem para cá, já estavam sendo acompanhados. Quando chegaram cá, alguns enfrentaram dificuldade no trajeto, mas chegaram, isso que importa. Alguns pensaram, este não vou não. Mas o anjo da guarda foi lá e disse, tu vai sim, vai sim. É isso que tem que fazer, traçar os objetivos e segui-lo, porque desistir não se deve, não se pode, não se tem esse direito. Que cada um que aqui está na casa de nossa mãe saiam fortalecidos em Jesus, em Nossa Senhora, nos Espíritos de Deus. Tá certo, fiotada? Ixi, tá todo mundo dormindo, né, filho? Tá certo, filho? É isso, tem que falar, tem que dizer o que quer, porque Pai Grande ouve quando se fala com a mente, mas quando se fala com essa boca, se potencializa o que quer. Conversa com o Pai Grande em voz alta, para ele dizer, este universo, atende o pedido desses filhos. Este é caboclo Indaiá, este é atabaia para Jesus. Salve Jesus, filho. Ei.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você sabe, eu lembro que meu filho, quando era menor, ele começou a reclamar de algumas dores, parecia dores nas juntas, nos ossos, e aí nós levamos ele no pediatra, e o pediatra, ou a pediatra, disse para nós que aquelas dores que ele reclamava era a dor do crescimento. Eu achei aquilo interessante, os ossos estavam em desenvolvimento, quer dizer, estava assim em expansão, e aquilo gerava esses incômodos que ele dizia que era dor. De fato, a dor nos ajuda a crescer, olha só, a dor nos ajuda a crescer, de fato. Nós reclamamos e buscamos eliminar as dores, mas graças a elas, nós estamos melhorando o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a natureza, não é? Olha esse período de muitas enchentes por aí e muito calor. O que é senão o resultado da falta de cuidado com a natureza, com a terra em que nós vivemos? Então a dor nos faz crescer e nem sequer percebemos disso. Mas por que sentir a dor? Não podemos crescer sem ela? Poderia, se houvesse maior disciplina da parte da humanidade. Mas infelizmente, diante da condição em que nós vivemos, a dor realmente é uma parceira na nossa evolução. Gostando nós ou não, é a realidade. Paulo de Moraes, por favor. Vamos agora resumir todo o contexto do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus segundo São João, para fixarmos o entendimento. O capítulo apresenta 2 novos símbolos: a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O termo besta significa poder. Mar, em linguagem profética, quer dizer povos, multidões, nações e línguas. A besta que emerge do mar possui 7 cabeças e 10 chifres, semelhantemente ao dragão do capítulo 12. Apresenta ainda, como o dragão, diademas sobre os chifres e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Uma de suas cabeças é ferida de morte, mas essa ferida é curada de modo que a terra se maravilhe. É o símbolo do Império Romano na sua forma papal. Os 10 chifres são 10 reinos sobre os quais a besta exerce sua autoridade. Esta besta recebe sua autoridade do dragão, que é o símbolo do Império Romano na sua forma pagã. Isto representa a transferência do poder civil para o eclesiástico. As 7 cabeças são as 7 formas de governo estabelecidas em Roma, a saber, monarquia primitiva, república aristocrática, república democrática, triunvirato, ditadura, Império Romano, Reino da Itália. Neste último, inclui-se o papado como o 8º, mas sendo um dos 7, nos termos do versículo 11 do capítulo 17. O tempo determinado para que esta besta exerça sua autoridade é de 42 meses, o que, em linguagem profética, representa 1260 anos, período que se estende desde a instituição do papado em 538 até 1798, ocasião em que o Papa Pio VI foi feito prisioneiro
pelo general francês Berthier, e o governo papal foi temporariamente abolido. Esta é a significação da ferida mortal. A cura dessa ferida está representada na história humana no fato de que esse Papa morreu no exílio em Valence, na França, no dia 29 de agosto de 1799, o que deu ensejo ao restabelecimento do papado com a eleição de novo Papa, no caso Pio VII, em 14 de março de 1800. Deu-se com isso cumprimento à profecia do versículo 10 deste capítulo 13. O versículo 11 traz a descrição da outra besta, a que surge da terra. Ela possui 2 chifres semelhantes a cordeiro, mas fala como dragão. É a representação dos Estados Unidos da América do Norte, um poder que surge não de outros povos, mas da descoberta de um território até então inóspito. Os 2 chifres representam os 2 poderes que nesta nação têm autoridade, ou seja, o poder civil e o religioso. Quando a descrição do Apocalipse diz que parecia cordeiro, quis representar o ideal nascente dos primeiros homens a habitar essa nova região do globo terrestre e nela introduzir a ideia de liberdade, principalmente a religiosa. Falar como dragão indica que em certo momento da história essa nação passa a agir como a sua antecessora, ou a primeira besta, que esta, no caso, é a segunda. De forma opressora, a sua atitude, desejando impor a forma de vida das pessoas, não só as nativas, mas também aquelas que adotaram esta nação como pátria. Fazer descer fogo do céu sobre os homens indica o fato das bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A sedução dos que habitam a Terra ao operar grandes sinais indica o surgimento dos ideais espíritas que, transformados em baixo espiritismo em razão da ganância humana, espalham-se pelo mundo inteiro. Fazer imagem à besta que, ferida de morte, foi curada, significa adotar a mudança feita pelo papado no 4º mandamento do Decálogo, transformando o dia do Senhor, o dia do descanso, o sábado, em domingo. A alteração do último dia da semana em primeiro como dia do descanso, portanto, dedicado ao Senhor. O sinal da besta é exatamente a aceitação por parte das pessoas, por dolo ou por medo, dessa alteração feita no Decálogo, tendo consciência da mudança e aceitando-a de bom grado e menosprezando a lei de Deus. O número 666 tem sido interpretado como a indicação esculpida na tríplice coroa papalina, ou seja, o nome pelo qual o Papa é reconhecido no mundo, Vicarius Filii Dei, ou, em português, Vigário do Filho de Deus. Na sequência, vamos ao capítulo 14 do Apocalipse. Nele, para adiantar, uma das mais importantes advertências do Cristo para a humanidade. É hora de prestar atenção ao que diz o livro das profecias finais. Até a próxima e um fraternal abraço.
Conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Frase do Cristo Jesus. A minha verdade, eu não preciso e nem quero e nem desejo impor a ninguém. Eu posso expor o meu conhecimento, a qual eu creio ser verdade. Mas não posso impor a ninguém, pois a referência é o Cristo. Conscientes nós somos de que o Cristo, ele tem toda a verdade. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, afirmativa do Cristo. Mas mesmo sendo este verdadeiro, puro, ele não veio a este mundo impor, olha, é assim e acabou. Ele sendo o Todo-Poderoso, tem total condição de fazer ou impor aquilo que ele quer. Mas a sabedoria faz com que este ofereça a verdade a todos, e cada qual, com o seu amadurecimento, vai assimilando essa verdade e vai transformando a sua vida. Nunca imponha nada a ninguém. O que você sabe, ofereça, sem imposição. Assim, estas que estão preparadas para assimilar o que você sabe, o que você quer ensinar, irão absorver, ok? Amanhã estaremos de volta, ó. Fortíssimo abraço, uma boa semana a todos nós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.